42. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo de número 1, capítulo 42, livro de Jó. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer os irmãos companheiros aqui do altar do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, ao pastor Félix, a minha família que veio me acompanhando, é claro, as irmãs missionárias, presbítero, Deus abençoe, e a amada igreja. E é muito regozijante estar no meu coração, muita alegria em estar mais uma vez aqui com vocês. Eu vim aqui para pregar o Evangelho de Jesus e peço a você que fique ligado, porque eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele como disseste, e a quem sem conhecimento encobre o conselho na verdade? Falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não vos conhecia. Escuta-me, pois havias dito: eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta aqui é a tua casa, este é o teu altar e a tua palavra que está aberta aqui. Ó Deus, se o Senhor não ministrar e não falar, nada tenho para o teu povo. Eu sou totalmente dependente do Senhor, ó Deus. Ó Pai, por isso, Senhor, ó Deus, eu conto, Senhor, ó Deus, ó Pai, com a tua presença, que ela se continue ao nosso meio, que podemos já sentir, ó Deus querido, desde o início, Senhor, ó Deus, de que chegamos aqui, que o Senhor passeia no meio do povo da igreja. Por isso, Senhor, ó Deus, nos dê a tua graça, ó Pai querido, e a interpretação da tua palavra para falar com o teu povo. Usa-nos, ó Deus, como canal de bênção na noite deste dia. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Podeis tomar os seus assentos. Glória a Deus. Antes de eu começar a ministrar a palavra do Senhor, não poderia deixar de falar algo. Domingo passado, pela manhã, eu cheguei aqui na igreja. Quando eu cheguei aqui, havia uma irmã no altar do Senhor ministrando. A irmã está ali. E com uma humildade, com uma mansidão tão grande. E é impossível de não entender a voz do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é manso, ele fala desse jeito. E Deus falou tão no meu coração, que eu passei a semana toda lembrando da mensagem. Lembrando da palavra que a irmã pregou aqui, que a irmã estava ministrando. Que Deus continue ministrando, tá, missionária? Deus vai te levar para muitos lugares ainda aí, para fazer. Este é o seu sonho. E coincidiu de que você sonha o sonho de Deus para a sua vida. Amém. Irmãos, estamos agora diante de um texto da palavra de Deus. E para nós entendermos o texto da palavra de Deus, nós temos que entender a originalidade do texto. Quem era Jó? Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Era um homem que ouvia falar de Deus e era obediente. E muitas pessoas que pregam que Jó perseverou, sim, é verdade. Mas Jó também teve os seus momentos em que indagou com Deus. Jó também teve os seus momentos que ele perguntou muito para Deus. E nas suas perguntas para Deus, nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a entender que Jó também fez muitas perguntas a Deus. E se você olhar com meditação, a palavra de Deus, ela foi feita para ser meditada. Porque se você somente lê a palavra de Deus, você não consegue entender o que Deus quer falar contigo. Mas quando você começa a meditar na palavra de Deus, você começa a ver e entender que Jó, ele queria saber das respostas de Deus. E nos dias de hoje, trazendo para o nosso dia, como se Deus tivesse e fosse obrigado a responder tudo que você quer ouvir, na hora que você quer ouvir, do jeito que você quer ouvir. Deus está preparando o coração de um homem agora, porque no momento em que o teu adversário te acusa, ele é teu adversário, mas ele te acusa por trás. E foi uma acusação que foi feita quando os santos chegavam para apresentar ao Senhor, e Satanás rodeava, e Deus já estava observando Satanás passear pela terra, observando Jó. Então Deus
Deus ele não entregou o servo dele de mão beijada para Satanás, não. Ele estava agora fazendo Satanás confessar qual era a sua intenção, o que ele queria fazer com o servo do Senhor, com Jó, com o homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Então Satanás ele é o procurador de brecha, ele começa a procurar tantas brechas na vida e ele não encontrava brecha para poder destruir, mexer na vida de Jó. Então ele estava sendo assim somente com autorização de quem tudo pode, de quem tem toda a autoridade e poder. Se eu, como dizer, bater no peito que sou crente, sou servo de Deus, obreiro da casa do Senhor, e não tiver uma vida de acordo com a vontade de Deus, e está fazendo aquilo que não agrada a Deus, não saber aonde fixar o meu pé, eu estou abrindo agora brecha para que o inimigo venha e mexa na minha vida, naquilo que eu amo, e rouba a minha alegria, a minha paz, porque ele trabalha na vida da pessoa como ladrão de alegria. E Jó ele está agora prosperando na terra. Ele tem 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Ele tem 500 juntas de jumento, tem 7.000 ovelhas. É um homem muito rico. Ele, na face da terra ali onde ele vivia, nas redondezas dele, ele era o mais rico, o mais próspero. Tudo que ele tocava prosperava. E por algum momento na vida nossa, nos dias de hoje também nós somos assim. E tudo que você toca, você prospera. Nada falta na sua casa. Porque às vezes você renuncia de sair para ir para algum lugar que não é da vontade de Deus e nem que vai te edificar, mas você pensa assim: não, se eu tenho um compromisso na obra do Senhor, é para lá que eu tenho que ir. Se eu tenho um compromisso com o evangelho do Senhor, é esse evangelho que eu tenho que pregar. O evangelho sem mancha, sem mácula, sem ruga, o evangelho sem mentiras, o evangelho sem máscara. E Satanás o tempo todo olhando para a sua vida. Você está pensando que ele só olhou para a vida de Jó? Ele está olhando para a sua vida também. E você não sabe a autoridade que você tem. Por isso que às vezes você desliza. Por isso que às vezes você entra até mesmo sem querer em uma conversa que não te edifica. Aquela conversa que está falando do pastor da tua igreja, que está falando do irmão que está ao teu lado, que não concorda com o louvor que ele ministrou, com a palavra que ele pregou, e você coloca no teu coração: se eu prego melhor, eu faço melhor, eu sou melhor, e eu não tenho tanta oportunidade, eu vou sair daqui e vou para outro lugar onde eu tenho valor. Você está tentando acelerar o projeto de Deus na sua vida, e para onde você vai, se não estiver na direção de Deus, você não vai ser feliz lá. Eu quero abrir um parênteses agora e levar você comigo ao ler o texto de Ezequiel, capítulo de número 37. E no versículo 1 que fala de um homem da cidade de Uz. Um homem que foi a sua infância, passou sendo preparado para ser um sacerdote. Um homem que veio da tribo de Zadoqueus. Um homem que sonhou, foi treinado para ser sacerdote, e logo quando se casa, ele é tirado do meio da tua terra e é levado para a Babilônia. E ele agora é mandado viver em um lugar à beira de um rio, como prisioneiro. Entenda comigo uma coisa: às vezes eu estou fazendo um projeto para a minha vida e vem o vento. Às vezes eu estou fazendo um projeto para o meu ministério e vem o vento. E Deus, quando Ele permite que o vento venha na minha vida, Ele quer me discipular. Ele quer me preparar para vencer o deserto. Ele quer me preparar para obter vitória no deserto. E Ezequiel agora ele já estava sendo preparado a ser um sacerdote do Senhor. E ele é levado a cativo. Ele deixa sua esposa. A Bíblia diz que ela não foi transladada, não foi deportada com ele, cativo, prisioneiro. E ele vê o sonho de um povo de Israel se desmoronar. Ele vê o povo gritar e falar que já estavam mortos, já eram como os esqueletos mortos. E quando estão em fase de decomposição no corpo humano, o esqueleto fica em estado de putrificação. E quando entra no estado de putrificação, não tem mais valor. Então o povo já estava precisando de um milagre. Quantos aqui precisam de um milagre? Aleluia! O povo já estava precisando de um milagre, porque aquilo que você pode fazer, às vezes você pode jejuar, pode orar, pode buscar, pode subir ao monte, pode levantar pela madrugada e falar com
quer dizer lugar baixo. Quando a Bíblia fala de vale em profecia, ela está falando sobre lutas, pelejas, batalhas. E muitas das pessoas agora não conseguem mais obter a vitória no vale. E Ezequiel está tendo a visão de olhar para o vale. Deus está mostrando para ele um vale cheio de ossos secos. E quando tem um buraco, um vale cheio de ossos secos, um exército ali que Deus mostrava para ele. Imagina comigo se desse um temporal. E as águas estavam ali no meio daquele lugar, enquanto as águas não se linguassem, os ossos estavam se embaralhando um com o outro. E já está agora, porque quando o ser humano é levado à sepultura, os seus tendões vão apodrecendo, os seus ligamentos vão se rompendo, e os seus ossos agora não tem mais como ficar preso um no outro. Começa em estado de decomposição, está voltando para o pó, já está virando pó de novo. E ele está agora, mas ele não é mais pesado. Ele, se tiver água, ele vai flutuar. Quando eu era criança na cidade de Volta Redonda, no ano de 92, mais ou menos assim, houve uma enchente. E o cemitério era na banda de cima do morro, e desceu aquela enxurrada arrastando os cadáveres para a rua, no meio da rua. E tinha um córrego, um ribeirão grande que passa lá em frente do cemitério. E ele estava lotado, cheio de água, porque tinha chovido muito. E você podia ver os ossos flutuando. Você via crânio, pedaço de fêmur, braço de pessoas flutuando no meio daquela água barrenta e podre. É assim que estava aquele vale de ossos que Deus mostra para Ezequiel. Mas o que tem a ver com a palavra, com o texto que foi lido aqui? Tem sim. Jó também estava com os seus sonhos destruídos. Por quê? Porque Satanás acusou ele. E vai agora Jó, porque Satanás acusou ele e Deus deu autorização. Deus permitiu que tocassem em Jó. Mas voltando agora, eu vou te fazer entender essa palavra. Voltando agora para o vale de ossos secos. Você vê que aqueles ossos estão embaralhados dentro de um vale, dentro da parte baixa. E a Bíblia, quando fala vale também, ela fala sobre traição. Vale de onde é o vale da morte, o vale da traição, da emboscada, aonde Neemias foi chamado para encontrar com Sambalate. Você pode ver isso no capítulo de número 6, no capítulo de número 8 do livro de Neemias. E quando eles estão no vale e todo bagunçado, Deus pergunta para o profeta: poderão reviver estes ossos? O que você responderia? O ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Se a esperança é a última que morre, o povo já disse: não tenho mais esperança, já pereceu a esperança. E Deus fala agora: profetiza. Profetiza sobre a sua dificuldade, sobre a tua luta, sobre o teu problema. Deus fala: profetiza sobre a tua batalha. E a palavra de Deus diz que um som foi se ouvindo, e ruídos iam se ouvindo, e Deus dá a ordem. E a ordem de Deus é para que o osso procure o teu próprio osso e se encaixe. E eu imagino que osso batendo com o osso, fala: esse aqui não é o meu, esse não é o meu, vou achar o meu. E começa a achar o dele, e vai se formando, vai entrando nervo, tendões, e vai se formando o exército. E Deus fala assim: eu vou renovar o sonho da igreja. Aleluia! Eu vou renovar o projeto da igreja. Aleluia! Ministério na Bassé. Pensa agora falar do livro de Jó sem falar de Satanás. Não tem como. Não tem como falar de Jó e não falar desse mundo sujo. Ele vai diante do Senhor e fala: estou rodeando a terra. E Deus, como Ele sabe e fala: tem contemplado meu servo? Sim. Tu cobra ele de bens, tem tudo, é próspero. Deixa eu tocar nele para tu ver se ele não vai se rebelaar contra ti. Sabe por que você passa dificuldade? Sabe por que você passa a luta? Porque Deus está te discipulando. Porque no momento da aprovação tu vai falar do amor dele no meio do deserto. Se não tiver água para você lá, ele faz sair
convite agora e Satanás volta todo feliz. Porque todas as vezes que ele consegue entristecer o coração de um crente, ele fala assim: eu arrastei um. E ele volta feliz, feliz. E começa agora a observar Jó mais profundamente. Fala assim: aonde eu vou começar a mexer nele? E a palavra de Deus diz que Jó, com os seus filhos, ele se preocupava muito com a união deles. Jó, ele tinha prazer em que os seus filhos andassem de mãos dadas. Jó, ele tinha o prazer de que os seus filhos fossem uns nas casas dos outros e dessem banquetes um na casa dos outros, assim sucessivamente. Hoje eu vou na casa do pastor, amanhã o pastor vai na minha casa, ou depois da manhã vai todo mundo na minha casa, mas eu tenho que estar sempre indo na casa de um. Não, às vezes é só para comer, não. É para orar, é para abraçar, é para saber por que ele está triste, é para dizer: eu te amo, meu irmão, por que você sumiu? Você está se preocupando com o seu irmão, e o prazer de Deus é que nós, igreja do Senhor, andamos unidos um com o outro, sem procurar defeito no meu irmão, porque se eu procuro defeito no meu irmão, eu estou enquadrado na vontade do inimigo de minha alma. É Deus, aleluia! Se tem um cara que gosta de procurar defeito, esse não sou eu, não é você, e sim Satanás. Ele procura defeito para poder perturbar o seu dia. Quem disse que posso eu ser crente fiel, estar na presença do Senhor, e Satanás não vai mexer comigo? Vai, porque pensa num camarada bem sim, um camarada bem paciente, é o diabo. Você pode orar, repreender, libertar alguém em nome de Jesus, e pensa assim: ele senta lá em frente à sua casa e fica sentadinho lá e fala: olha que ele me deu uma brecha, seja daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu estou sentado aqui, e quando ele me der uma brecha eu vou dar uma rasteira. É por isso que eu tenho que andar no centro da vontade do Senhor. E ele procura um defeito para perturbar Jó. E ele começa a observar que quando os seus filhos davam festa, eles não lembravam de Deus, os filhos de Jó. Eles se alegravam, festejavam, porque tinham dinheiro para isso. Às vezes nós estamos na bonança e temos um carro bom, uma boa comida para comer, uma boa casa para morar, um quarto com um ar-condicionado, um sapato bem de cromo alemão, ou então um terno de linho fino, uma camisa de seda. E tenho dinheiro no bolso, eu não lembro de Deus. Às vezes eu não agradeço a Deus, e Jó estava preocupado com isso. E ele chama os seus filhos logo após as festas que eles faziam. E pela madrugada Jó apresentava o holocausto ao Senhor. E santificava o seu filho diante do Senhor. E quantas vezes nós pais não apresentamos os nossos filhos diante do Senhor? Quantas vezes nós pais não ungimos o nosso filho? Quantas vezes nós pais não preocupamos com onde o nosso filho está andando? Mãe, vou na igreja, tem ensaio. Mãe, vou na casa de uma amiguinha ali que está me chamando para fazer um trabalho. E às vezes nós não nos preocupamos. E Jó estava preocupado com a unidade entre os seus filhos. E Deus, ele também te preocupa com a união sua com teu irmão. E Satanás, ele começa a trabalhar em cima do medo que Jó tinha. E quando ele trabalha em cima do medo, então nós cristãos não devemos ter medo. Então por isso que Paulo diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e que se espera. Mas eu vejo que no livro de Jó ele está falando de um Deus agora que ele não viu ainda. Ele só acreditava que existia esse Deus, mas ele não tinha o visto ainda. E Satanás fala: peraí, pai, tem medo. Vamos trabalhar no medo. É a brecha que eu tive. Dá uma ventania aí, você me mata os seus filhos. Perde os seus gados, perde tudo. Começa agora a prova de Jó e vem alguém te dar a notícia. A irmã disse aqui, os
dos meus, Deus cuida. É necessário sim que nós marchamos e que Deus cuida dos nossos sim. Foi o Espírito Santo de Deus que falou com a missionária, porque Ele tem cuidado dos meus, dos seus. E agora Jó sente uma coceira, está sofrendo com a notícia que deu, coça no seu pé, aí ele dá uma coçadinha, daí um pouquinho parece uma feridinha na perna, e vai se lascando, aí no outro dia pela manhã já está tomado de feridas, já começa a cheirar mal, e Satanás está sorrindo, feliz com aquela situação. E Jó tem uma ideia, agora eu vou coçar minha ferida aqui, porque está aliviando a cocinha. Eu vou coçar que vai aliviar. E ele começa a coçar e começa a aliviar a dor que ele sentia. Aquelas feridas já colocando aqueles carnegões para fora, secreções para fora. E Satanás fala assim: eu quero perturbar ele, porque eu vou arrancar da boca dele se encontra o próprio Deus dele. E Jó está coçando a sua feridinha com as suas unhas. E por alguns momentos há um alívio naquela coceira, naquela dor. E Satanás fica desesperado e coloca mais uma chaga no servo de Deus. Ele começa a querer coçar as suas feridas. Agora já não tem unha mais. Agora a chaga, a doença que Satanás coloca em Jó é para que caísse as suas unhas. E ele não tem mais como coçar as suas feridas e cata um caco de telha no meio de um entulho e começa a raspar as suas feridas, porque ele não tinha unha mais. E chega um momento agora que os teus amigos, ele faz, agora chega e fala: que crente é esse? Glória a Deus, aleluia. Quem é esse crente que está passando por tudo isso, já perdeu os filhos, já está dormindo no chão, morando na esquina, já perdeu tudo, e a tua própria esposa já disse: amaldiçoa o teu Deus e morre infeliz. E ele não falou ainda contra esse Deus,